Vou falar mais do partner, porque o partner é a base do nosso modelo de negócio. Então é bom que vocês conheçam um pouco mais da nossa equipe também e do nosso modelo de negócio. Então toda a decisão da empresa de reconhecer alguém, de alguém crescer na empresa, quanto mais objetivo for, menos subjetivo, eu entendo que é melhor. Então tudo é baseado em meritocracia. O assessor ele entrega resultado, ele segue a cultura, ele tem um modelo de negócio e ele quer fazer parte do negócio, que é o caminho geralmente que todos querem, a gente reconhece ele e dá a oportunidade dele ser partner na empresa. Ao todo, são 9 partners na empresa. Esses partners são líderes também de equipe. A gente até, eu vou atualizar isso aqui, a gente está sempre buscando melhorar o desempenho das áreas e da equipe. Então, a gente acabou fazendo algumas mudanças recente, bem recente mesmo. Então, o Thiago é líder de equipe, o Bruno é líder de equipe, já eram, e essa mudança não foi recente. O Leonardo é líder de equipe e o Rafael Arantes é líder de equipe. O Rafael Arantes, o nome dele não está aqui porque ele não tem nenhuma área, mas ele é partner também, está no slide seguinte. O que que eu, que sou responsável pela área de gestão, tenho feito? O Thiago, ele é assessor, ele é líder de equipe e ele ainda cuidava de algumas poucas áreas, mas cuidava de áreas. Então, recentemente agora, todas essas áreas têm ido para outras pessoas dentro da empresa. Então, eu como acabo assumindo responsabilidades, a Liliane também que é gestora, e tiramos essas responsabilidades das mãos dos líderes. Então, o Leonardo é meu irmão e sócio desde o início, nós que fundamos a empresa. Ele toca a unidade de Brasília, ele é um líder da equipe de Brasília e eu fiquei em Goiânia. Eu não toco nenhuma equipe, eu estou como gestor da empresa, cuido das áreas, cuido da parte estratégica, entrada de assessores, do modelo de partner, a parte de expansão. Fico mais na gestão de estratégica da empresa mesmo, de gestão de áreas. O Matheus também não está mais responsável por essas áreas. O Matheus é um partner que integra a equipe do Thiago, então ele ajuda no desenvolvimento da equipe sem mais responsabilidade diária. Eric é a mesma coisa, Eric está na equipe do Bruno. Então o Bruno também não tem área, o Rafael não tem área, foco 100% na equipe mesmo. A Hélia é responsável pelo Supernova. O Supernova é um modelo de atendimento que foi desenvolvido lá na década de 90, mais ou menos, nos Estados Unidos, que eu falei para vocês que a Charles Schwab começou na década de 80, as empresas começaram a crescer muito de investimentos, mais ou menos o movimento que a gente tem no passado. E o que o crescimento faz? O crescimento joga um monte de cliente para poucos assessores. Então, o assessor ele fica estressado, o cliente mal atendido, às vezes o assessor não ganha dinheiro porque ele quer fazer relacionamento, ele não faz mais. Então, o cliente começa a ser mal atendido, gera uma bola de neve bem negativa. O Supernova ele limita a quantidade de atendimento por cliente. E a gente fala com todos os nossos clientes todos os meses. É a Elia que marca a reunião para o assessor. Então, o assessor ele não faz nada e ele chega às reuniões para ele, já com a carteira dele, só para ele fazer a reunião já no horário marcado. Então, é um modelo de atendimento bem eficiente para falar com toda a base. É natural a gente deixar alguns clientes de lado. Nesse modelo aqui acaba ficando bem mais difícil. E acaba sendo interessante para todo mundo, porque eu abro mão de um cliente, mas eu recebo outro. Então, o líder, esses caras aqui que eu estou mostrando para vocês todos, já têm 100 clientes. Eles já estão no máximo que eles conseguem atender. Então, todo cliente novo que chega para eles, um bom cliente, eles acabam tirando o outro da base deles. Então, é um efeito que vai lá de cima para baixo e todo mundo que vai tirando os piores clientes, que o pior cliente para o Thiago, por exemplo, são clientes que têm mais de 1 milhão, 2 milhões, e aí ele atende um de 4, de 5, ele tira um de 1 milhão e passa para outro assessor. Então, é feito em cascata, isso ajuda muito na formação da carteira do assessor que está entrando. Ele vai recebendo clientes. Então, só aproveitando esse momento aqui, a gente ajuda muito no crescimento da carteira do assessor. Com Supernova, que vai descendo em cascata, com o marketing digital, que eu comentei para vocês lá em cima. Nós temos lista do câmbio, que é um negócio que nós somos a maior casa de câmbio de Goiânia.
Então, todos esses leads que a gente gera, negócio, a gente vai passando para o assessor. Eu falo que lead não falta. Tem menos assessores do que quantidade de leads que a gente gera, né, que a gente tem condições de gerar. Ah, Henrique, lead do câmbio eu ligo e é 1 milhão na conta. Acaba tem que ter uma peneira maior. Então, o assessor tem que fazer uma quantidade de ligações maior, mas eu chamo a lista do câmbio, por exemplo, de uma lista morna. Né? O cliente já fez negócio conosco. Então, dá para construir uma carteira só com os leads que a gente tem. Você tem lead, você tem relacionamento, a gente, inclusive, explora isso. Uma das primeiras coisas que o assessor faz é montar sua própria lista. Mas nós temos lista que eu falo que é uma lista infinita. O assessor não consegue tratar todo mundo, só que ele tem que ter mais disposição para ligação. E aquela matemática que eu falei para vocês, não adianta, eu quero marcar 10 reuniões, não adianta fazer 20 ligações, tem que fazer 50 com uma lista mais fria. E se não fizer 50, não vai ter as 10 reuniões, mas a lista existe. Nós temos o Ariel também, que está na equipe do Rafael Arantes também, ele está só com a mesa digital. O Luciano é responsável pela mesa renda variável, mas não é partner. Partner são os nomes que eu já citei aqui em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o Rafael, desconsiderando a Hélia, mais o Rafael e mais o Ariel. A Mariana é responsável pelo câmbio, o Noslin pelos seguros, o Nelson pelo administrativo financeiro, o Cristiano, a gente chama a área de inteligência da empresa. Ele traz muitos dados, muitos números para nós, para acompanhamento, gestão como um todo, tanto do assessor quanto da parte de gestão e da liderança. São 9 partners, como eu citei os nomes. Eu e Leonardo, nós temos em torno de 70% da empresa ainda, e aí 10% com o Thiago, 6% com o Bruno, Liliane, 5% com o Rafael, Eric, Matheus e Ariel com percentual menor. Todo assessor que entra, ele assina 3 documentos. A gente faz uma procuração, por quê? A nossa empresa, ela é uma empresa sociedade simples, e ela segue uma normativa da CVM que exige isso, que a nossa empresa seja uma sociedade simples. Toda alteração contratual é feita em cartório. A Juseg, ela não faz alteração de sociedade simples. Eu tenho 59 assessores hoje no contrato social. Eu teria que pegar a alteração com assinatura de todo mundo para rodar uma alteração. Com 30, isso já começou a ficar inviável. O assessor está viajando, ele está doente, ele está em outra cidade. Então a gente perde um tempo muito grande para alterar um contrato social. A solução é a procuração. Todo assessor assina a procuração. Então, quem assina por todo mundo sou eu, né? Ninguém precisa assinar, só quem está entrando, quem está saindo. Aproveito já a oportunidade também para falar que uma das coisas que a gente mais preza na empresa é transparência. Eu estou gravando esse vídeo aqui com um monte de número da empresa e vocês nem são da empresa, vocês estão assistindo. Então, a gente abre os números, a gente abre o nosso modelo de negócio, a gente não tem problema em relação a isso. Toda alteração contratual a gente faz isso aberto também, né? A gente não faz a procuração para fazer algo às escondidas, nunca foi essa a intenção, é pela agilidade. E, obviamente, né, alguns documentos são para a segurança da empresa também. Contrato de compra e venda, todo assessor, seguindo essa normativa que eu falei para vocês, ele tem que entrar no contrato social. Não tem a opção da gente contratar via CLT um agente autônomo. Todo mundo tem que entrar no contrato social, isso é uma regra. Então, o que rege a nossa parceria é o contrato social. Então, a gente faz um acordo entre sócios e todo mundo tem que assinar, né, reconhecendo isso como a regra da empresa, e a gente faz um contrato de compra e venda das cotas, que são cedidas a vocês. Elas não são cobradas. Na verdade, só corrigindo, ela pode ser cedida ou comprada. Henrique, eu prefiro comprar e realmente ter direito a essas cotas, né, ter esse valor pago. Porque quem não compra, a gente faz o mesmo contrato, mas a gente especifica que ele não pagou, porque se porventura ele sair, a gente está falando de 0,0 lá na segunda casa depois da vírgula. Então, isso é um valor bem simbólico mesmo, essas cotas que a gente vende para vocês. Então, são assinados esses 3 documentos.
Quem é partner assina esse acordo entre sócios integralmente. Quem é assessor, a gente assina só uma parte dele, a gente deixa uma parte sem assinar, que é a parte de não concorrência e não assédio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas fica à disposição para qualquer esclarecimento. Então, o partner, como eu falei para vocês, a base dele é meritocracia, pelo próprio mérito que a pessoa vai crescendo. E aí, o que a gente analisa? Resultado como assessor, resultado aqui não é nem como líder de equipe, né, mas habilidades em equipe. Eu vou apresentar o plano de carreira em sequência para vocês, aí eu explico essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas mesmo antes de ser líder. Segue a cultura da empresa e é uma pessoa que tem disciplina, a gente quer ele como partner. Então, quando eu fiz isso aqui, eu projetava em agosto desse ano um faturamento de 7 milhões por ano. Isso já daria aí uma avaliação da empresa com um lucro de 700 mil. Aqui, por coincidência, deu o mesmo número, né, de faturamento e avaliação da empresa. Então, a empresa ela é avaliada em torno de 10 vezes o lucro líquido. Eu falo isso em torno porque a conta é um pouquinho diferente, mas eu também não vou entrar nesse detalhe, eu acho que não é necessário nesse momento. Então, o lucro de 700 mil, que eu considerei que é a margem de lucro de 10%, daria uma avaliação de empresa em 7 milhões. A empresa hoje está avaliada em torno de 5 milhões, nós não chegamos nos 7 milhões de faturamento ainda. E aí eu projetei a gente dobrar de tamanho o ano que vem e crescer 50% nos anos seguintes. Isso aqui é só um cálculo que eu fiz. A gente chegaria em torno de 100 milhões de valuation no partnership, porque é uma venda, a XP, por exemplo, ela foi vendida a mais de 20 vezes o lucro e ela está abrindo capital a 30 vezes o lucro, mais ou menos. Então, 10 vezes o lucro, ele é negociado internamente. Ah, Henrique, então eu tenho que comprar? Sim, você tem que comprar, porque quando você sai, se porventura você sair, né, quem comprou 5% ano passado, pagou em torno de 126 mil. Ele pode chegar a esses mesmos 5%, seguindo uma projeção, no parque, a 4 milhões em 5 anos. Se vocês tiverem algum negócio com uma projeção de crescimento tão grande assim, eu particularmente desconheço, acho difícil a gente achar alguma oportunidade de crescimento tão grande como nesse negócio que a gente está. Então, o partner ele paga porque quando ele sai, ele vende também, aí tem todas as regras de pagamento, de venda, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, né, mas a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. Ok? Então, o partnership um pouco mais claro para vocês.